Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Pires e nós estamos começando mais uma edição do Decorcast. E hoje eu tenho a alegria de receber comigo aqui a Ângela para falar um pouco sobre a Anteprojeto. Seja muito bem-vinda, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar conosco. Eu queria perguntar a Ângela como foi que surgiu a Anteprojetos, que é uma revista que é uma referência hoje neste segmento, né? Onde nós vemos o trabalho de arquitetos, de pessoas que têm know-how. E por falar em know-how, Ângela. Obrigada, Cláudio, pela possibilidade de falar um bocadinho sobre a Anteprojetos. A Anteprojetos já tem 30 anos, já não é propriamente uma revista jovenzinha, já está a entrar na idade adulta e foi difícil de início porque toda a revista Anteprojetos é feita, todos os conteúdos a nível editorial são os arquitetos que fornecem ao dar os dados dos projetos que eles estão a desenvolver. A revista não tem jornalistas. A revista, de facto, surge de uma necessidade do mercado de conhecer as novas obras e dos arquitetos conhecerem também o que está a surgir em matéria de materiais, equipamentos e serviços no mercado. Quando o arquiteto acaba o seu curso, ele necessita de uma série de informações para poder desenvolver o melhor projeto para o seu cliente. E ele baseia-se exatamente no contributo da Anteprojetos ao promover os produtos, materiais e serviços anunciantes ao mercado. Por outro lado, as empresas do mercado de materiais, produtos e serviços ficam a ter conhecimento antecipado dos projetos que vão nascer mais tarde, porque a divulgação da informação é ainda em anteprojeto. Pois. E é, de facto, esta simbiose de troca de informação entre a oferta e a procura que dinamiza o mercado e que faz com que a Anteprojetos tenha passado por várias crises na construção e sobreviva ao longo destes 30 anos, sendo sempre uma referência no mercado. Perfeito. Eu acho muito interessante, e agora que eu vim de fato entender o nome Anteprojeto, porque antes do projeto, e eu acho isso muito interessante e muito importante que haja um canal de informação como a revista, porque o que a gente vê, e eu falo como designer, o que a gente vê muito hoje no mercado é que às vezes a pessoa está saindo da faculdade, está começando no mercado e está estudando tendências e motivos e acaba às vezes gastando muito dinheiro em projetos, mas no final o projeto não tem alma, não tem substância, né? E essa ponte de ligação com a experiência dos arquitetos dos quais a revista se refere ajuda na construção desse senso crítico do profissional. Ajudamos também, muitas vezes, os próprios jovens a encontrarem ateliês de renome para estagiarem, porque o arquiteto, quando se forma de facto, precisa do estágio, não é? E quer sempre fazer o estágio nos melhores ateliês para ganhar know-how. E a Anteprojetos também ajuda aí, por isso é que eu digo, a revista acabou por fazer ligações, criar pontes neste setor. No setor da arquitetura, da engenharia, da construção, do design, que é extremamente importante porque, ao fim e ao cabo, se nós pensarmos bem, as cidades acabam por ser museus a céu aberto. É uma cultura acessível a todos.
porque cada traço do arquiteto, em cada edifício que ele desenha, vai ficar para a história. As cidades também vivem muito desse urbanismo, dessa construção arquitetónica, que ao fim e ao cabo o cidadão comum acaba por beber todos os dias, quando sai de casa para trabalhar, para estudar, quando regressa às suas próprias viagens, acabam por ser também uma viagem na história da arquitetura. Porque esses projetos são projetos com assinatura. E o arquiteto tem esse olho clínico para, quando está numa cidade, olhar para os traços dos projetos. Eles são artistas. E são artistas com alma. E, de facto, há que entender esse lado. E os materiais que são escolhidos são extremamente importantes nos revestimentos e por aí fora, e até na arquitetura toda, não é? Que eles desenvolvem, e é aí que eles necessitam também de anteprojetos para lhes levar para dentro do ateliê as marcas com as inovações, com os novos materiais, com os novos desempenhos dos produtos, quer seja de sustentabilidade, quer seja de resistência, porque é isso que nós fazemos, é a troca de informação. Divulgamos o que vai nascer nas cidades e nos interiores, quer seja de hotéis, quer seja de habitação unifamiliar ou de habitação coletiva, mas, por outro lado, também damos ao arquiteto acesso à informação privilegiada que as empresas têm das novidades dos materiais. Eu queria aproveitar esse olhar para lhe perguntar qual análise que a Ângela faz do mercado. Nós viemos de um pós-pandemia, né? E o que mudou o que você conseguiu observar que mudou no mercado durante esse processo, na forma como se projeta, na forma como se olha para o futuro? É muito interessante essa pergunta, porque mudou mentalidades, as pessoas perceberam que precisavam de ter varandas grandes, de ter jardim. Quem não pode mudar para uma habitação unifamiliar quer a varanda grande, e os arquitetos começaram a projetar exatamente no sentido da relação com a natureza também ser maior. Há aquela necessidade, quem tem filhos e que tinha que trabalhar em casa com as crianças, era insustentável, porque crianças são, por natureza, seres muito irrequietos e muito criativos. E a varanda era um espaço que, com uma mesa e umas flores, umas plantas, dava de facto o lazer à criança para brincar e a descontração aos pais para beber um café e achar que estavam fora de casa, estando dentro de casa. Por outro lado, os arquitetos também perceberam que precisavam de se abrir mais ao marketing e de divulgar mais os seus projetos, porque o confinamento, tal como o nome indica, não permitia de outra maneira, não é? Os contactos diretos. Portanto, foi uma experiência, foi muito mau enquanto experiência, mas muito bom quando pensamos no paradigma da mudança das mentalidades e da vivência da casa. Começou-se a aproveitar as cozinhas, porque se começou a cozinhar mais, e a casa de banho foi outro elemento que de repente não era só de manhã para o duche, para a família se servir, era durante todo o dia, e portanto cozinha, casa de banho e uma área exterior começou a ser necessária e um requisito para quem queria mudar ou comprar casa. Isso já é uma característica peculiar ao povo português, a valorização do estar reunido com a família. E nesse momento, quando pegando a análise que você fez brilhantemente, é muito importante
essa capacidade da gente aprender com aquilo que a diversidade proporcionou, né? E se reinventar na produção de espaços que atendam agora essas novas demandas. Até mesmo porque a gente descobriu também que é incontornável a presença no mercado digital, que as empresas, os arquitetos, por assim dizer, precisam a cada dia que passa estabelecerem essa comunicação, que antes a propaganda ela era feita unilateralmente. Nós desenvolvíamos uma propaganda, colocávamos lá e as pessoas paravam para meditar sobre toda aquela mensagem. Hoje em dia não mais, hoje vende quem tem interação, né? E eu acho que esse papel a Anteprojetos cumpre muito bem, que é essa interação, de estar trazendo publicações que são ativas, que são do dia a dia. E por isso, nesse sentido, eu quero também perguntar à Ângela quais são os projetos da Anteprojetos, qual é o anteprojeto da Anteprojetos para 2025, o que se pode esperar da revista? Portugal tem, porventura, os melhores arquitetos. É assim, a quantidade de arquitetos premiados internacionalmente que Portugal tem em relação à sua dimensão é de facto enorme, e é muito gratificante para a Anteprojetos ter esse target profissional a trabalhar connosco. Aqui mesmo no Porto temos 2 arquitetos, Souto Moura e Cisa Vieira, e o arquiteto Raulino, também muito premiados a nível internacional. Lisboa também. Até os Açores têm arquitetos já com prémios internacionais. Por isso, as perspectivas que a Anteprojetos tem de abraçar novos desafios é muito grande. Nós lançámos há 2 anos os prémios Espaço. Anteriormente já tínhamos feito os prémios Inovação, vários prémios que fomos desenvolvendo e que foram sempre inovando e substituindo outros. Neste momento é os prémios Espaço, que estão com uma grande adesão por parte dos arquitetos. Espaço exatamente porque antes de algo ser construído há um espaço em que o arquiteto vai ter que criar e desenvolver a sua mente para ocupar aquele espaço, e a ligação dos arquitetos com toda esta dinâmica da Anteprojetos está a ser também muito grande. Portanto, como eu disse há pouco, já é uma revista madura que trilhou o seu caminho junto dos ateliês, promovendo e divulgando o melhor que se fazia na arquitetura. As empresas de materiais reconheceram também isso. São elas que de facto sustentam depois toda esta revista, porque os arquitetos alimentam a revista de projetos e a publicidade acaba por sustentar depois comercialmente tudo o resto. E nesse propósito eu vejo o futuro muito bem, porque também vejo o futuro da arquitetura muito bem. A arquitetura, e basta ver que não há habitações, temos falta de habitação em Portugal. Logo os arquitetos vão ter muito trabalho. Se vão ter muito trabalho, a arquitetura está saudável, recomenda-se, está muito bem, e o futuro este ano, o curso de arquitetura voltou a ser dos mais requisitados. O presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Avelino Oliveira, está a dinamizar também e a desenvolver esforços para que, de facto, exista cada vez mais esse reconhecimento da qualidade dos projetos que são desenvolvidos em Portugal e a criar medidas para que sejam cada vez mais
revistos os projetos em alta e que a qualidade seja cada vez maior. Isso é extremamente importante para termos também uma construção de qualidade e os materiais fazem com que essa construção também... Isto é tudo em cadeia. Isto é um dominó. Bons projetos, boa construção, de facto tudo a dar-se para que o final seja o melhor possível. E particularmente também vale um ponto de observação é que eu sei que as inteligências artificiais estão aí fazendo uma série de questões, mas eu acho que ainda vai demorar muito para uma inteligência artificial entender o perfil de alguém e projetar, levando em consideração a alma e a personalidade de uma pessoa. É óbvio, Cláudio. A inteligência artificial, para mim, tem o nome errado, porque não é inteligência. É um acumular de conteúdos que depois lhe vai dar uma solução, porque tem uma capacidade de absorver vários conteúdos e rapidamente responder. Mas a inteligência do humano, a alma do humano. Eu acho que para a arquitetura poderá efetivamente a IA ter ali nos renders um processo de acelerar esse processo de desenvolvimento e criação de renders, mas vai sempre precisar do sentimento humano para ter esse input e ter essa sensibilidade. O olhar do profissional. Exatamente. O lado emocional só o humano é que tem. A inteligência artificial, dita como é hoje chamada, não é? Tem de facto uma panóplia enorme de informação acumulada que pode responder à solicitação do arquiteto de uma maneira rápida, mas terá sempre por trás que ter a parte emocional do arquiteto que vai complementar e fechar de facto, que é uma coisa que a máquina não tem o sentimento. É verdade. Eu acho que no futuro vai deixar de ser inteligência artificial. É verdade. Vai ter outro nome qualquer, porque inteligência artificial não conecta, não tem sentimento, não tem verdade. alma. A alma é nossa. É verdade. E assim, imagina que tem muita gente que está começando, saindo da faculdade e está indeciso em que rumo tomar na sua carreira. Qual seria o conselho que a Ângela poderia dar para essa pessoa, o arquiteto que está saindo da faculdade, ou mesmo qualquer outra profissão, né, que a pessoa esteja em dúvida como vai ser o mercado que vai encontrar, quais são os desafios, qual conselho você poderia dar para essa pessoa? Olha, Cláudio, é assim, a engenharia é cálculo, certo? A arquitetura é dedicação, é alma, é criatividade, é paixão. Um arquiteto tem que sentir paixão, tem que sentir o apelo da criatividade para responder e interpretar o dom de obra, as necessidades que ele tem e para conseguir transformar isso no objeto que ele lhe solicita quando o contrata. Portanto, sem alma, sem paixão, sem dedicação, não vai conseguir. Portanto, são requisitos que o arquiteto tem que ter. Ele é um criativo, não é? Cada cliente é um cliente. As necessidades e a interpretação daquele cliente, ele quase que tem que ler, quase que tem que ter ali um bocadinho de psicologia para ler o que o cliente lhe diz entre linhas, para conseguir no final apresentar-lhe aquele projeto que é o sonho da vida dele e concretizar-lhe esse sonho
com a magia do seu desenho. É isso, é isso. E eu posso falar também, concordo em gênero, número e grau, porque como designer eu sou e trabalho com designer gráfico e editorial há mais de 20 anos, e na minha carreira trabalhei Brasil, Portugal, Angola, vários lugares no mundo, já tenho identidades visuais em várias partes. Eu sei da importância, isso tanto para o design quanto para o arquiteto, do que é se ter uma cultura visual, porque a gente trabalha com diversos tipos de segmento. Então, é diferente de uma pessoa que trabalha somente em um campo de atuação, que ela domina aquele campo de atuação, é um médico, então tudo que está relacionado à saúde, você tem. O designer, bem como o arquiteto, ele precisa ter uma cultura visual muito alargada, porque ele precisa e ele trabalha para todos os tipos de segmentos. Então, uma vez trabalhando com a saúde, eu vou projetar para a saúde. Agora, existem os meandros da saúde que eu preciso conhecer. Eu vou projetar para a educação. Existem os meandros da educação, existe todo um universo. Então, nós precisamos absorver, né, uma visão, um olhar crítico sobre diversos segmentos. Isso só é possível através de cultura visual. E no que diz respeito à cultura visual, a Anteprojetos faz um trabalho muito bom, porque ela é uma construtora de pontes, por assim dizer, e isso só tem a acrescentar ao mercado. Mercado que não é fácil, mercado que de fato é um mercado difícil, mas que é recompensante. E cada erro, cada falha não quer dizer uma derrota, porque nós somos aperfeiçoados, né, nos nossos desafios, tanto quando erramos quanto quando acertamos. Eu diria até que aprendemos até mais quando erramos do que quando acertamos. Porque quando acertamos, pronto, já acertamos. E quando erramos, aquilo dali nos leva a refletir sobre o que foi que aconteceu. E assim, queria fazer uma pergunta agora pessoal para a Ângela. Então, na sua carreira, se você pudesse entrar numa máquina do tempo e com toda a experiência que você tem hoje, né, nessa carreira bem sucedida, com todo o expertise que foi acumulado durante os anos, pudesse voltar lá atrás, no começo da sua carreira, o que a Ângela de hoje poderia dizer em termos de conselho? Que conselho você daria para a Ângela de ontem, do começo? Olha, Cláudio, o conselho que eu daria, gostando tanto daquilo que eu faço, era exatamente: faz o que fizeste, porque tudo o que eu fiz foi com muita alma. O estar em feiras ao domingo, o ir para fora para as feiras internacionais, o levar a revista para fora de Portugal, o criar relações e o nome dos arquitetos a viajarem para Paris, para a Alemanha, para a Itália, para todos os países da Europa onde a gente tem feiras no setor da arquitetura, da engenharia e da construção. Que é sacrifício, porque ao fim e ao cabo deixamos a família para estar profissionalmente a representar a empresa, com todas as limitações que isto acaba por nos criar, dificuldades linguísticas e tudo mais. Mas todo o tempo que eu investi, para mim, foi retornado em benefício. E o conselho que eu daria era fazer com alma e coração como fiz, com a dedicação com que fiz, com o brilhozinho nos olhos, com que ainda hoje estou ao fim de 28 anos de Anteprojetos. Tirou as palavras da minha boca, era exatamente o que eu ia falar. Você que está vendo aí, que não sabe o que vai fazer da sua vida,
peça a Deus que você consiga manter esse brilho nos olhos, né? Essa paixão, essa gana de quem faz aquilo que gosta. E sabe, eu acho isso fundamental. É isso, Cláudio. Eu tive a sorte, a felicidade de abraçar uma coisa que de facto me deu logo de início muito gosto de fazer. E como gosto muito do que faço, gosto muito de facto da arquitetura, de falar com os arquitetos, com os clientes, não me custa, é leve para mim e para mim foi leve. Caminhar com a Anteprojetos não foi um fardo, foi uma tarefa fácil. Foi apaixonante mesmo. É isso, então, o que a Ângela fez aqui, nada mais, nada menos, foi do que deixar a fórmula do seu sucesso. Ética profissional, isso. Trabalho duro, paixão por aquilo que faz, comprometimento e, acima de tudo, respeito por todos os profissionais. Respeito, ética profissional. É isso mesmo. Eu queria dizer, Ângela, que foi uma alegria muito grande estar aqui consigo nesse momento, porque o Decorcast ele tem essa marca registrada. Porque eu acho que isso é valioso demais. O dinheiro não compra essa troca, nessa capacidade de se comunicar, de repente uma experiência de vida, porque eu costumo dizer, e é o slogan do Decorcast, é um guia para os melhores profissionais do mercado. Então, assim, eu tenho entrevistado os players principais do mercado. E quando você, de uma forma tão espontânea e tão espetacular, compartilha a sua experiência, isso vale mais do que dinheiro, porque é uma construção que foi feita. E aqui, através desse bate-papo, desse diálogo, nós compartilhamos. E isso é construir pontes, isso é, de alguma forma, contribuir para o crescimento, né, e para o bom andamento. Quero muito indicar a Anteprojetos, e eu queria saber com a Ângela agora, que a Ângela falasse como eu posso adquirir a revista Anteprojetos Olha, o mais rápido possível. Claro que sim. A Anteprojetos tem site, o registro no site é gratuito, os arquitetos não pagam para ter a revista, como eu disse há pouco, a revista é sustentada pela publicidade, os anunciantes de facto é que sustentam, o registro é gratuito e podem a partir daí ter acesso a toda a informação que nós temos disponível no nosso site. Temos a revista depois em suporte digital, a e-magazine, que é enviada gratuitamente para mais de 25 mil subscritores do nosso site. Com a proteção de dados, o registro é obrigatório, não é? Para nos darem autorização para depois podermos enviar a revista em suporte digital. E também temos a revista em suporte de papel, que já está espalhada em muitos ateliês, que é enviada gratuitamente também. Colocar assim, que é para o pessoal ver. Muito bom gosto a revista. Eu diria que é fundamental para quem é arquiteto. É muito bem diagramada, muito bem escrita e planejada. Bem, gente, nós já estamos chegando ao fim, mas mais uma vez, muito obrigado, Ângela, pela disponibilidade. E eu espero que esse seja o princípio de uma grande amizade. Muito obrigado. Também, Cláudio, foi um gosto. Obrigada pela sua simpatia e profissionalismo. Eu também gostei muito de estar com o Cláudio e sucesso para todos nós e um futuro radiante é o que precisamos. É isso. Não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.